Vou passar agora para o Eric, que chegou aqui e está ansioso. Sucesso absoluto. Para contar o que está acontecendo no Bitcoin. Vamos contar tudo o que está acontecendo. Hoje vamos ter um esporte novo aqui. Eu já vou falar qual que vai ser, um esporte exótico. Mas antes de falar, deixa eu atiçar a curiosidade, compartilhar minha tela. Compartilhada. Tudo certo. Bom, rapaziada, o que vocês estão almoçando aí? Quero saber agora. Eu peguei isso aqui de outra live, eu gostei, cara, porque às vezes eu almoço antes, às vezes eu almoço depois de fazer aqui, aí eu quero pegar a curiosidade aí de vocês. O que vocês estão almoçando ou vão almoçar, para ver se me gera algum insight. Não, estou esperando você contar tudo para eu ir almoçar. Estou esperando você falar qual moeda que eu vou comprar. Olha lá, hoje, vamos por ordem, que agora eu estou me precavendo aqui. Cara, merchanzinho básico, tá, rapaziada? Eu vou começar já agradecendo os likes, tá? Isso aí não tem nem o que falar, mas quem não deixou o like, dá o likezinho aí, não altere em nada o teu algoritmo aí no YouTube, você só vai passar a ser relembrado mais vezes dessa live aqui, que você provavelmente já acompanha todo dia, então, pô, não custa nada deixar o like, mas a gente tá com uma ratio bem legal aqui, tá? Dito isso, tem um link aí, que é o Genial Encrypto, né? genial.você/encrypto, que é o link de cadastro aí para você passar a receber todos os conteúdos criptos da Genial. Então vai ter o acesso ao grupo do Telegram, nossas newsletters que saem toda terça-feira, hoje mesmo saiu uma, então quer acessar, é só pegar por ali, tá? Só para não deixar passar a newsletter também, a de hoje a gente acabou comentando, o título é aquele bem padrão de pesquisa de Google, né, que foi ainda vale a pena investir em Solana, e a gente traz um pouco da nossa visão ali da Solana como uma possível contratese para Ethereum, né? Eu acho que não é tanto segredo aí que eu sou bastante bullish em Ethereum, eu tenho uma exposição maior em Ethereum do que mesmo no Bitcoin, tá? Mas isso aí é totalmente pessoal, não tem certo, não tem errado. Eu só acredito numa simetria de risco maior aí para Ethereum. Entretanto, a gente tem alguns outros players ali que não deixaram de morrer, né? Aliás, não morreram ainda, apesar de terem apanhado bastante. Um deles é a Solana. Você tem outros nomes aí que se encaixam um pouquinho nessa mesma tese aí, só que no caso a gente usou a Solana ali, mas, por exemplo, uma Avalanche, uma Near, que são apostas num eventual futuro no qual a Ethereum não consiga fazer o que pretende fazer. E aí a gente entraria num papo muito mais técnico aqui, então convido vocês a lerem a news, tá? Que aí explica um pouco ali do nosso racional do porquê não é tão estranho assim você ter uma exposição em outras redes, ainda que acredite mais na Ethereum. Então, merchanzinho feito, tá? Temos aqui também minhas redes pessoais, o @eric_com_ch, Instagram, YouTube e Twitter, que agora não se chama mais Twitter, se chama X. Eu achei muito ruim essa mudança, o login aqui também não gostei nem um pouco. Mas tá lá, né? A gente tem que conviver com o Elon Musk, que vai aparecer nas nossas notícias ainda hoje, tá? Mas enfim, Twitter eu solto lá as principais manchetes, que são as que eu venho comentar com vocês. Dito isso, qual vai ser o esporte que a gente vai começar hoje? Esporte não, aliás, é um hobby, né? Vai ser um hobby de observação de baleias. E vocês vão entender por quê em breve. Ih, o cara vai fazer até excursão agora. Vamos fazer excursão lá para observar baleia aqui. Dito isso, vamos fazer aqui um overviewzinho geral de mercado, tá? Antes da gente entrar na precificação específica do Bitcoin e do Ethereum, né? A gente está com o Bitcoin aqui, deixa eu ver se está ruim de ver, deixa eu dar um zoomzinho, acho que melhora um pouco, né? Aqui em cima a gente está com a dominância do Bitcoin, está caindo aí, ela saiu lá dos 52%, especificamente motivada ali por conta dos pedidos de ETF lá das grandes gestoras, né? Então BlackRock, Invest, WisdomTree, ARK, todas essas aí que devem ter uma resposta para esses pedidos de ETF à vista ainda em agosto. Então a gente está entrando aí quase numa contagem regressiva, acho que é 13 de agosto. Eu já vi duas datas, tá? Então, para o pessoal que acha que eu só sou disléxico e confunde 13 com 31, não é nem isso, tá? É que às vezes eu vi notícias falando 13 e notícias falando 31. Mas a princípio é agosto, tá? Que a SEC tem o limite ali de alguma data em agosto, 13 ou 31, para dar resposta aí para a ARK, tá? A ARK vai ser a primeira gestora que precisa ter essa resposta dos ETFs. E como todos os pedidos foram idênticos, a resposta que a SEC der para a ARK provavelmente vai ser a mesma resposta para todos os outros pedidos de ETF. Esse é de curto prazo, tá? Acho que é o principal gatilho aí para uma eventual subida do Bitcoin. Então a gente tem essa dominância caindo, porque deu uma esfriada essa narrativa, né? A gente está esperando essa resposta. Ethereum está se mantendo bem estável ali, com 19% de participação no mercado. E aí você teve várias outras moedas aí, cada uma num dia, por causa de um lançamento específico, um produto novo vindo dali, como no caso da Chainlink, que lançou o CCIP e acabou valorizando no dia. Você teve a XRP, que também teve aquela vitória, aquela pequena vitória, no caso, contra a SEC, que também motivou ela ali para ter uma alta por alguns dias. Você tem a Doge, que é uma meme coin aí, mas esse aqui é o motivo do Elon Musk entrar nas nossas notícias hoje, que a gente sabe que o Elon ele tem um gênio um pouco
caricato e curioso, para não dizer outra coisa, e ele já se mostrou muito adepto a Doge, né? Ele gosta da piada, ele gosta do meme, da cultura da internet, e essa mudança que ele fez no Twitter também não é por acaso, tá? O domínio x.com, ele tem lá desde 1997, né? Então ele fez a parceria lá, pô, esqueci o nome do ex-sócio dele que fundou o PayPal com ele, mas o PayPal surgiu da parceria do que era x.com com essa outra empresa do sócio dele, me perdoem, deu branco mesmo agora. Surgiu o PayPal, aí também a biografia do Elon, ela diverge em alguns dos livros, né, em algumas das biografias, mas ou ele foi saído ou resolveu sair do PayPal, tá? Acho que a tese mais corroborada aí de que ele foi saído do PayPal, né? Mas aí fez a venda lá por mais de $1 bilhão, né? $1,5 bilhão, e aí ele fundou sim a Tesla, a SpaceX, e enfim, é o que a gente conhece dele hoje, acabou comprando o Twitter. E agora ele renomeou o Twitter para x.com, x.com, que era o domínio que ele tinha lá atrás. Só que a ideia dele, o cara pode ser excêntrico e tudo mais, né? Mas o cara, obviamente, ele é muito visionário. E a ideia dele com o x.com é transformar ele num super app do Ocidente, né? Então seria o Everything App, né? Então o aplicativo que você faz tudo ali dentro. E no Oriente, a gente tem isso muito bem representado pelo WeChat, que é meio que uma junção de TikTok, Instagram, WhatsApp e o Pix junto ali no meio, né? E ele quer transformar o Twitter nisso. Vai dar certo? Não vai? Não sabemos. Mas que o cara é capaz de fazer coisas absurdas, isso aí, cara, acho que para quem duvidava disso, quando viu o foguete dele decolando e pousando de novo no mesmo lugar, acho que a gente sabe que o cara é bom em fazer absurdos acontecerem. E por quê? O que a Doge tem a ver com tudo isso, né? Tem a ver porque ela, apesar dele já gostar, né, da Doge, a ideia de incluir micropagamentos, né, e transações de dinheiro P2P no Twitter agora está muito, muito clara, né? Que é a ideia que ele tinha do x.com lá desde 1997. E começou-se a especular de que ele faria isso com a Doge. E por que com a Doge? Por que não criar a Twitter Coin ou a Xcoin? Porque ele não precisa, né? Porque a Doge, apesar de ser um meme, ela já existe, ela já é estabelecida, ela já tem uma fanbase, ela já funciona há anos. Então ela meio que venceu na prova do tempo ali. Você faltava o fundamento, né? Do porquê ela existe. Por nada, né? Ela tem uma inflação absurda, uma taxa de emissão também muito, muito estranha. Mas o ponto é, será que esse vai ser o primeiro caso de uso real para a Doge? Cara, não sabemos. Continuo pela falta do fundamento, né, e por a gente estar nessa falta de clareza, continuo não considerando como um investimento hoje, mas, cara, vale... quem diria que eu ia falar isso um dia, mas vale ficar de olho, tá? Só para ver o que acontece. Porque se realmente, cara, se virar a moeda do Twitter, você tem muitos sis, né? Você tem muitos poréns aí, né? E as chances de acontecer são baixas. Mas, enfim, se virar a moeda do Twitter, e se o Twitter conseguir virar o que o WeChat é no Oriente, aqui no Ocidente, cara, isso aqui vai valorizar. Então não tem nem mais o que falar. Mas hoje tá por especulação e é por isso que ela está subindo aí, ela está separada do resto do mercado. Eu vi aqui que eu não abri o BTC, deixa eu abrir aqui agora. Mas agora falando das moedinhas que a gente já costuma comentar e gosta um pouco mais, a gente tem o próprio Bitcoin, tá? Já a gente comenta do Ethereum. Bitcoin ele está seguindo o que eu acreditava que aconteceria, tá? Que é um pullbackzinho para ele continuar numa subida ao longo do tempo aí um pouco mais saudável. Ontem essa queda acabou sendo um pouco mais drástica. Não teve um motivo muito específico para isso, tá? Era mais o mercado já com pouca liquidez. Você fica mais tranquilo você movimentar um mercado que já tem pouca liquidez. Bitcoin não é de ser movimentado tão facilmente assim, porém tem seus dias ali de um pouquinho mais voláteis, né? E vale ressaltar também que a gente estava há 32 dias ali sem uma volatilidade muito considerável. Então a gente teve aqui uma quedinha que chegou a 4% na intraday, agora a gente está meio que se estabilizando ali um pouquinho abaixo da média móvel de 50 períodos, isso mesmo. Eu tinha mudado para 100 antes, mas é 50 períodos, está nos 29.300. 29 é um suporte barra resistência aí bem fraquinho, tá? A gente tem que ver o que vai acontecer ao longo da semana. Pode ser que a gente fique nesse suporte fraquinho aí, esperando ver o que vai acontecer amanhã na reunião do FONC. Aí agora sim, entrando para falar de macro, antes de continuar falando de preço. Essa semana é interessante, além do FONC, também por conta da semana de earnings, tá? Das empresas lá dos Estados Unidos. Então, por que a temporada de balanços é minimamente relevante, para não falar muito, tá? Mas ela é minimamente relevante para cripto. Porque as últimas altas mais expressivas aí da S&P 500, ela foi por conta das empresas tech, tá? Isso aí não tem muito segredo. Então teve todo aquele AUE com NVIDIA, só que você também teve Alphabet, Microsoft e a própria NVIDIA aí sendo muito alimentadas pela narrativa de inteligência artificial. A narrativa de inteligência artificial por si só tem um cross-sellzinho ali com cripto, tá? Não é tanto, mas existe. Tanto que a inteligência artificial
é um dos braços de Web3. Então, essa expressão Web3, que é a nova onda da internet, que o pessoal associou muito só ao lado cripto da coisa, você tem o braço de inteligência artificial já nessa narrativa, tá? Então, para não falar que uma está muito relacionada com a outra, no mínimo, elas estão numa tangente ali, tá? Cripto e inteligência artificial. Então, você também tinha uma correlação de tech com cripto, ou melhor dizendo, de cripto com tech, muito protuberante, tá? No último ciclo. Ela está reduzindo, porém continua sendo relevante. E por isso que, a depender do resultado dessas empresas tech, tá? Que são as mais específicas para a gente ficar de olho, por conta dessa correlação ainda estar grande, pode causar algum impacto aí nas criptomoedas, tá? Então a gente pode esperar uma volatilidade um pouco maior caso a decisão de amanhã do FONC venha diferente do esperado pelo mercado, que vai ser praticamente impossível, tá? 99% do mercado comprou essa próxima alta de 25 bips. Ou 2, se tiver uma quebra de expectativa muito grande com os resultados dessas empresas tech, que foram as principais movidas pela narrativa de inteligência artificial. E a gente pode ficar de olho aqui, ó, especificamente A gente já teve Tesla, tá? A gente teve Tesla, teve Netflix também, que decepcionaram um pouquinho. A nível cripto, na Tesla, vale ficar de olho, porque eles têm uma posição bem grande de Bitcoin, não movimentaram essa posição, então, enfim, peanuts, né? Não faz tanta diferença. Hoje, a gente vai ter, né, no aftermarket ali, o release de Microsoft e Alphabet. Essas duas aqui, sim, vale ficar muito de olho, porque além de terem sido levantadas também pela narrativa de IA, elas, como empresas mesmo, possuem investimentos em criptoempresas, né? É até estranho falar isso, mas enfim, empresas, ou enfim, startups que trabalham com cripto. Então, a nível bilionário, tá? E quarta-feira também, não tem como não ficar preocupado aqui com o que acontece com a Meta, né? Meta aí que também, lá em 2021, teve a mudança do nome, todo motivado ali pela questão de metaverso, já dá prejuízo atrás de prejuízo, mas são as 3 principais empresas para a gente ficar de olho, tá? Qualquer coisa muito, muito fora do padrão aqui pode levar elas a ter uma correção de preço. E como elas têm uma representatividade grande no S&P e na própria Nasdaq, né, que é a bolsa de tech mesmo, isso aqui pode se refletir eventualmente em cripto. Aí, já emendando no macro, né, falando da reunião do FONC, o grande ponto tá, 25 bips está dado, amanhã isso aí não vai movimentar mercado, caso eles só cumpram o que o mercado inteiro já está esperando, que é aumentar 25 bips, mas o que a gente tem que ficar de olho é o discurso, né, a ata ali, o que eles vão discursar após aumentar esses 25 bips. Por quê? A gente está caminhando, a gente teve uma grande mudança, tá, no que era esperado pelo mercado ali. Primeiro achava que ia ser recessão, já estava dado que era recessão, ninguém sabia qual ia ser o teto do aumento da taxa de juros. Aí teve o caso com os bancos, aí depois o Jerome veio a público falar que não tinha falado que já estava um pouquinho mais tranquilo e provavelmente só precisasse de mais 2 aumentos, porque não sabia como os bancos poderiam reagir a isso ou como as pessoas reagiriam ao que estava acontecendo com os bancos médios nos Estados Unidos. E cá estamos nós agora, tá? No que era tido então como certo, 2 aumentos de 25 bips ao longo desse ano, agora está se tornando hoje, tá? Isso aí muda todo dia, mas hoje a gente tem comprado de que vai ser só esse próximo aumento. Então, a reunião de setembro aqui, tá? Então, só para ficar certinho. Isso aqui é a reunião de amanhã, tá? 99% de chance de ter esses 25 bips. Setembro, que até então poderia, já estava, algumas semanas atrás, estava com mais 50% de chance de ter um segundo aumento, né? Vindo para 5,50, 5,75. Com menos de 20% a chance agora. Novembro a gente joga ali para 32% e dezembro também 30%, tá? E poderia... não, aqui já seria um segundo aumento, então perdoe o que eu tô falando. Mas enfim, a grande questão 2 aumentos está em jogo, não é dado agora. Então, por que isso importa? Porque o nível de aperto, né, o nível de contracionismo, de política contracionista que o Fed propõe para a população está diretamente ligado ao dinheiro livre correndo, né? Então, o dinheiro livre correndo na economia é o dinheiro que vem mais facilmente para ativos de risco. Qual que é o ativo de risco mais conhecido que a gente tem hoje? Vai ser o próprio Bitcoin e mercado cripto. Então, a gente tem que ficar de olho no que vai ser falado, se 2 aumentos vão estar em jogo ou não, e esse discurso, sim, que vai acontecer 3h30 da tarde amanhã. A partir desse horário, a gente pode esperar aí um aumento de volatilidade no mercado cripto. Então, leve em conta discurso do Fed amanhã e resultado das empresas tech hoje e amanhã. Falei nisso, vamos agora, acho que para o nosso esporte. Esse aqui é o hobby que eu comentei, a observação de baleias, tá? Esse aqui é um relatório que sai toda semana, tá? Da Glassnode, é uma ferramenta que a gente assina. Eles são especializados em fornecer dados de rede blockchain, né? Dados on-chain. Então, o que esse aqui especificamente é legal da gente ficar de olho? Caso alguém não seja, enfim, não esteja tão
familiarizado com o mercado, tá? Baleia é a expressão que se dá para o pessoal que ou tem, enfim, tem muito capital, tá? Então você tem as sardinhas e você tem as baleias. Sardinha é o investidor varejão, baleia é o pessoal mais capitalizado ali. Então Mas aqui eles... O Eric. Oi. Uma baleia ou uma sardinha? Deixa, eu sou sardinhaça, pô. Isso aqui, cara, eles estão pegando o pessoal com... Você se define como? Eu, sardinha total. Só que, ó, baleia para os caras é 1.000 bitcoins para cima. Então, baleia real daqui é 100 mil bitcoins, cara. Isso aqui é uma Tesla, é um... Eu sou o plâncton que a sardinha come. Pô, eu ia falar isso, eu sou um micóbrio nesse mar aí. Abaixo da sardinha. Mas enfim... o que esse gráfico aqui está dizendo para a gente, tá? Por que é interessante observar o movimento do pessoal com mais grana? Porque, em tese, tá? Não é regra, em tese, são pessoas que estão bem informadas sobre o mercado e costumam anteceder tendências. E aqui que a gente pode ver, tá? Das pessoas ali, principalmente não a baleia master, tá? A baleia master aqui, mais de 100 mil bitcoins, ela continua bem estável, tá? Ao longo dos últimos anos. Isso aqui é a quantidade de bitcoins que eles estão segurando, tá? Só para deixar bem claro. Só que as baleias aqui, ó, de 1.000 a 10 mil bitcoins, que são relevantes, tá? Isso aqui já está na centena de milhar de dólar, esse patamar de quantidade de bitcoins aqui, ela está reduzindo, tá? Então essas baleias aí de 1.000 a 10 mil bitcoins, elas estão reduzindo a quantidade. Ou seja, tem menos baleias segurando essa quantidade de bitcoins. E a gente saiu lá do pico de 2011, tá? Que aqui nem precisa ser considerado, porque 2011 nem se tinha um mercado propriamente dito, mas saiu lá de 76% e a gente está atingindo agora 46%. E a gente consegue cruzar essa informação com outro gráfico deles também, que é a movimentação de baleias de Bitcoin, desses Bitcoins para exchanges. Isso aqui são dados jogados, tá? Não tem uma conclusão muito certa para tirar disso ainda, porém, o que jogar bitcoins, né? O que você transferir bitcoins para corretoras costuma dizer? Você eventualmente vai tentar anteceder alguma movimentação de preço. Será que eles sabem de alguma coisa? Aqui, ó, se a gente pegar os picos, né? Picos de movimentação de bitcoins de baleias para exchanges. Esse primeiro aqui foi lá no caso Terra Luna, tá? Quando aconteceu todo o Aue, eles tinham movimentado esses bitcoins para lá. Na sequência, a gente teve a queda. Novembro também, a gente teve um pico de movimentação de bitcoins por parte de baleias para exchanges, também foi um caso um pouco mais drástico, e agora a gente tem julho de 23, um pico ainda maior até mesmo do que no caso Terra Luna, acontecendo. Então, será que eles sabem de alguma coisa? E se sabem, será que eles vão tentar aproveitar uma possível subida de preço que tem agora num curto prazo para aí sim capturar essa venda, né? Aproveitar essa subida de preço para vender, ou estão se antecedendo, achando que nós já estamos num patamar de preço alto e que precisam vender agora para algo que possa acontecer. Tá? Isso aqui é só dado jogado, tá? Não tem uma conclusão clara. Eu não tive uma conclusão clara, mas, né? Se a gente quiser caçar algum padrão, vale ficar de olho, tá? Será que no curto prazo aí a gente vai ter alguma coisa? Aí a gente pode pegar, né, algumas diquinhas aí. Agosto agora vai ter a resposta da SEC para os ETFs de Bitcoin, que foi o que movimentou o preço dele nesse último mês. Então, vale ficar de olho nisso, tá? Não é nenhuma mensagem apocalíptica, mas é bom caçar alguns padrões assim para tentar trazer insights. Agora, indo para as notícias, só o VaptVupt aqui, que também não teve muita notícia relevante. Eu comentei ontem do lançamento da WorldCoin, tá? A gente tem aquela empresa que faz o scan da tua íris, não sei o quê, e te recompensa com alguns tokens. É bem shady, tá? É uma empresa muito estranha. E, obviamente, já começou a levantar olhares de alguns reguladores, tá? Eles nem distribuem isso nos Estados Unidos, porque acho que eles sabem o que aconteceria lá, mas agora no Reino Unido você tem aí o principal órgão regulador de proteção de dados indo fazer uma investigação um pouco mais a fundo deles. A contrapartida, tá? Tem algumas pessoas que falam que cara, todas as empresas já têm teus dados mesmo, então quero mais que eles tenham também, me paguem por isso, pelo menos. E a piada que eu vi foi tipo, você não quer que eles escaneiem tua retina, mas você está falando disso, do aplicativo que está no teu iPhone e que é desbloqueado pelo Face ID. Então, tipo, enfim, eu ainda sou um pouco reticente, tá? Não vou lá no Itaim escanear a minha retina e, por enquanto, eu vou deixar assim. Uma outra nação que está caminhando ali para ter sua própria CBDC, e aqui é uma nação relevante, que é a própria Rússia, tá? Então, o Putin deu o aval legal para que comecem a trabalhar, aliás, para que comecem a implementar já o rublo digital lá na Rússia. Isso aqui foi uma ideia que surgiu em 2020, e de 2020 para cá eles estão desenvolvendo esse CBDC, e agora parece que passou, tá? Então, Rússia aí mais uma nação, mais um país que vai ter tua moeda digitalizada.
Dogecoin, essa que eu já comentei, ela teve uma valorização de 10% ao longo do último dia por conta da especulação dela ser implementada no antigo Twitter, atual X, como forma de pagamento. E agora sim, o esporte, apostas esportivas, que eu comentei dos hamsters com vocês sexta passada, que virou uma febre, não parou por aí, tá? Agora começaram a apostar em corridas de caracol, rato e coelho, que são streamadas pela internet. Ah, então, cara, pelo amor de Deus. Para. Chega. Não acredito nisso não, velho. Pois não acredito nisso. Cara, movimentou bem, cara. E tinha um hamsterzinho, que era o CK, cara, que ele tava com a taxa, como era o card, né? Quando ele tem vitórias e derrotas, ali, esqueci o nome disso. Ele ganhou 8 corridas e perdeu 396. Aí, cara, tava a internet inteira, tipo, torcendo pelo CK, falando, pô, forças, meu querido. Ô, Ed, pra mim isso aí é pura bullshit, velho. Isso aí pra mim é, assim, o cara que não tem que fazer na vida, não tem que estudar, não tem que ler, não deve trabalhar cara, também, às vezes. Tá jogando dinheiro. Pode... Tá jogando dinheiro ali, velho. Não tem outra explicação. Uhum. E só para terminar com 2 informações, tá? Para alertá-los, tá? Não sei se tem alguém aqui no chat que está fazendo essas buscas por airdrops, que eu já comentei aqui. Você teve um protocolo específico, tá? O EraLend, que é um protocolo de empréstimos de dinheiro lá na ZK Sync. Ele foi hackeado hoje, tá? Eu consegui revogar aqui as permissões que o protocolo tinha. Se tiver alguém aí e não sabia disso, eu acho difícil, mas só tô avisando, tá? Fiquem de olho, isso aqui foi hackeado. E para quem está querendo caçar algum outro airdrop, essa aqui eu descobri ontem, tá? Uma dica aqui do meu colega Felipe Medeiros. A Dito, tá? A Dito aqui, ela tá na rede Solana e ela pretende fazer o que a Lido, então o nome é até meio sugestivo, o que a Lido faz na Ethereum. Então a Lido já é um protocolo aí com suas dezenas de bilhões de dólares em valor de mercado. A Dito tá fazendo a mesma coisa na Solana. Obviamente é um mercado menor, porém é um mercado com potencial. Tanto que a nossa newsletter foi escrita justamente falando sobre a Solana hoje e o potencial que ela tem de ganhar espaço aí numa eventual perda falha de cumprir os objetivos que a Ethereum possa ter no futuro. Então, aqui você não perde absolutamente nada, tá? Então, só se a pessoa tiver Solanas e quiser stakear aqui via Dito, cara, você vem no Dito, stake a sua Solana aqui, você vai receber ali teu token líquido de Dito e pode concorrer aí a um futuro airdrop, caso eles venham a fazer, porque eles não têm token aí. Então, foi meu alfa aí de hoje, essa Dito. Beleza? Só uma informação aqui que eu recebi, inclusive, pelo Telegram, ó. Derivativos, a cerca de 2 bi de dólares de opções de Bitcoin para vencer nessa sexta-feira. Fonte, Yellow Crypto. Bem que você falou, tá? Eu tinha reservado a informação, eu acabei não comentando. Que é também o Open Interest, tá? O Open Interest, ele cresceu bastante. Eu vou pedir desculpa pelo gráfico, tá? Acabei não pegando o gráfico aqui. Se você falar Open Interest, a galera não vai saber o que é. É o total de contratos futuros que estão sendo negociados em determinado ativo. Então, aqui no caso do Bitcoin, tá? O Heitorzão comentou das opções, tá? Mas o Open Interest é isso. O que você não consegue saber a partir do Open Interest, que você tem que passar a ter alguma ideia, para qual direção tá esses contratos futuros, né? O pessoal está apostando na alta ou está apostando na baixa? O Open Interest, ele pega tudo isso, né? O volume inteiro. A soma de todas as pessoas que estão apostando na baixa e apostando na alta. Isso cresceu, tá? E no mercado com pouca liquidez, você ter várias apostas futuras aí, se tiver um lado muito dominante que o outro, um eventual squeezezinho pode dar uma estourada de preço, tá? Então, voltando até pro preço aqui, tá? Do Bitcoin, a nossa baixa volatilidade com o mercado com pouca liquidez, com o Open Interest crescendo e uma decisão de FONC amanhã, pode dar uma estouradinha de preço caso algum dos lados seja squeezado, beleza? Mas isso aí costuma ser corrigido logo na sequência. É mais para o pessoal que está com a operação aberta, principalmente alavancado, tá? A gente está no momento que eu não recomendo ninguém operar alavancado nessa situação de mercado aqui, beleza? Caso esteja alguém, fique sabendo que é possível que dê uma estourada justamente por conta dos vencimentos das opções, Open Interest em futuros alto e, enfim, aí, resultado da empresa é o que eu falei ao longo da live inteira. Tranquilo? E acho que é isso. Eu perguntei, o pessoal aqui comentou, gostei, vou fazer isso mais vezes. Então, o Marcelo lançou aqui que vai almoçar um frango à milanesa com arroz, feijão e legumes, padrão. E estagiário curioso, salada feita por mim com frango grelhado. Estagiário está no projetinho verão, cara. Eles vão almoçar juntos, os dois? Pelo jeito, acho que Carvão. Pelo jeito, acho que é. Salavido fazendo uniões. Porra, já do net na sala. Bom, rapaziada, é isso. Alguma coisa. Então, entregues aí ao Heitorzeira. Podem voltar a perguntar das suas ações. E tamo junto. Abraço.